A paz do Senhor Jesus. Hoje eu venho aqui com uma palavra sobre a oração. A oração, ela é um momento de intimidade tua e Deus. É um momento onde você se encontra perante o Senhor e nesse momento você vai colocar todos os teus pedidos, você vai expor todas as tuas mágoas. O Espírito Santo também vai trazer à mente se tem algo errado perante o Senhor, ou se tem alguma coisa que você fez que precisa se arrepender. É um momento onde você vai falar, mas também tu vai ouvir de Deus o que Ele tem para te dizer, porque a oração é uma conversa, numa conversa tem que ter pelo menos duas pessoas, e Deus não quer só ouvir, Ele também quer falar. Então a oração é um momento que você vai buscar intimidade com o Senhor, porque não tem como você falar de uma pessoa que você não conhece, né? E não tem nem como você testemunhar as obras de uma pessoa se você não convive com ela. Então a oração é o primeiro passo para despertar, para ter um avivamento, para passar a andar com o Senhor. A oração está ligada diretamente à fé, porque a fé ela é fundamental. Porque está escrito lá em Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque aqueles que se aproximam dele têm que acreditar que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, sem fé não tem condição, sabe? Você precisa acreditar, porque Deus deixou algumas promessas pra gente, algumas não, várias promessas pra gente, e é necessário saber sobre elas, para que você possa acreditar que Deus vai te ouvir e que a sua oração vai ser respondida. Eu selecionei aqui alguns pós, alguns contras, alguns fatos para que você tenha a sua oração respondida. E também separei alguns versículos referentes à oração de justos e oração dos ímpios. Então, eu separei aqui, ó. Primeira coisa, você tem que se manter limpo diante de Deus. Está escrito lá no livro de Hebreus 14:12. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, primeira coisa, tenha-se limpo diante de Deus, porque se você pecou, a gente sabe que Jesus morreu, Ele derramou seu sangue para que através do sacrifício que Ele fez, a gente tenha a remissão dos nossos pecados. Então, na oração, primeira coisa, se tiver algum item que o Espírito Santo te lembrou, já confesse, para você ter a certeza de que você está na condição de justo. Olha o que fala o Salmo 145, versículo 18. O Senhor está perto de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Você pode mentir para os outros, mas para Deus não. Você precisa seguir os caminhos que Deus deixou escrito, né? Primeira coisa, tem assim, 3 fatos que você precisa seguir para essa oração ser ouvida. Primeiro, orar unicamente em nome de Jesus. Segundo, liberar, pedir perdão e confessar o seu pecado. E o terceiro é você andar em fé, justiça e praticar a palavra de Deus. Se você tiver em mente esses 3 fatos, claro que tem vários outros, mas eu selecionei para resumir porque é muita coisa. Mas se você tiver esses 3 fatos em mente, assim, tua oração vai ser ouvida. Ouvida ela já é, mas vai ser respondida, né? Então, orar em nome de Jesus. Todo mundo já deve ter ouvido esse versículo, né? João 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. 1 Timóteo 2:5 diz: porquanto há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. É um mediador. Não tem como Deus ouvir tua oração se não for pelo nome de Jesus, porque Deus ouve Jesus. É só Jesus que Ele ouve. A gente orando em nome de Jesus, Ele ouve a gente, né? Então, assim, ó, ali eu quero comentar algo que eu vou fazer um outro vídeo a respeito disso, um estudo bem profundo, baseado unicamente na palavra de Deus, mas é muito importante abandonar qualquer tipo de idolatria. Tem pessoas que acham que... Tem pessoas não, muita gente acha que cada religião segue o seu Deus e Deus ouve eles porque eles denominaram o seu Deus.
Na verdade, isso está totalmente contra a palavra de Deus, porque Deus ele não divide a glória com outro Deus, porque ele é o Deus dos deuses, não tem como. É Deus, Jesus e o Espírito Santo, não tem outro fundamento. Esse fundamento já foi posto, está ali escrito no livro de 1 Coríntios 3:11, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já foi posto, o qual é Jesus Cristo. Então abandone. Não vá atrás de doutrina de igreja, porque tem muita igreja distorcendo, adulterando a palavra de Deus. O primeiro mandamento que Deus nos deixou, que está lá em Êxodo 20, foi que não era para a gente fazer nenhuma imagem, muito menos se prostrar diante dela. Então, se você segue a imagem para pedir suas orações, largue isso. Isso aí já de imediato bloqueia a tua oração, porque isso é pecado, isso é abominação para Deus. Em Isaías 59:2 está falando, a gente já comentou no vídeo de perdão, está falando que o pecado nos faz separação entre nós e Deus para que eles não ouça, para que ele não nos ouça. Você está colocando o véu de novo, que Jesus já rasgou, então abandone isso aí. Olha só o que fala, 2 Coríntios 6:16. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque somos santuários de Deus, do Deus vivo. Como ele disse, habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, retirai-vos do meio deles. Separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras e eu vos receberei. Serei o vosso Deus e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor. Em 1 Coríntios 19:22 diz: mas que digo que o ídolo é alguma coisa? Antes digo que os gentios sacrificam a demônios e não a Deus, e eu não quero que tenham participação com os demônios. Em 1 João 5:21, filhinhos, guardai-vos dos ídolos, pelo amor de Deus. Em 1 Coríntios 6:9 está escrito que os idólatras não herdarão o reino de Deus. Os idólatras, os adúlteros, os devassos, os sodomitas, os afeminados, dentre outros maldizentes, ladrões, roubadores, bêbados, leia lá para ver. Também em Apocalipse ele fala a mesma coisa, ele repete isso. Então assim, larga a idolatria, porque está totalmente separado de Deus. Deus vai entrar com um plano de salvação para você ter certeza de que está escrito, mas que Deus possa chegar antes de acontecer algo que te impeça você de ouvir. Porque o evangelho está sendo pregado, né? Então, primeiro passo, orar em nome de Jesus, largue o resto. Segundo, liberar e pedir perdão. E você tem que confessar o teu pecado, porque o pecado não confessado ainda é pecado, né? E o Espírito Santo, ele nos lembra na oração, quando a gente está em dívida. Então, Marcos 11:25 diz o seguinte: e quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Se o pecado é transgressão da lei e você não quer confessar, como que Deus vai ouvir tua oração? Não tem como, pelo amor de Deus, reconheça os teus erros, peça para Deus te guiar em como que você pode proceder, se arrepende e não faça mais, porque a tua oração seja ouvida. Provérbios 15:29 diz o seguinte, olha como é forte. Longe está o Senhor dos ímpios, mas escutará a oração dos justos. Salmo 66:18. Se eu atender ao orgulho do meu coração, o Senhor não me ouvirá. É eu que estou falando ou é a Bíblia? Não seja orgulhoso. Quando você errar, primeira coisa, admita no teu coração que você errou, vai conversar com Deus. Fala para Ele, pede desculpa, a gente é falho, Ele sabe, a gente vai pecar todos os dias. A gente só vai parar de pecar quando a gente estiver na glória. Esse corpo é pecaminoso, só que a gente é um espírito. Em primeiro lugar, é um espírito. Tu precisa renovar o teu espírito com o alimento da palavra de Deus. Então, pense bem. Em Provérbios 1:24-28 diz assim, ó. Mas porque eu chamei e vós não escutastes? Porque estendi a mão e não houve quem atendesse. No 28 ele diz o seguinte: então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não hão de me achar. Então, assim, é como eu disse, não deixe o orgulho entrar no teu coração, reconheça o teu erro, porque às vezes a gente quer sempre mostrar que a gente tá certo, a gente tem isso no coração, a gente sempre quer estar certo, mas tem vezes que a gente vai ver que não tá certo. É muito importante reconhecer o nosso erro, se arrepender, não fazer mais e pedir perdão pra pessoa, né? O vídeo de perdão já mostra bastante coisa sobre isso. E tem mais uma coisa, Jesus já veio
O que fala lá em João 15, 22? Jesus mesmo falando, se eu não tivesse vindo e não tivesse falado, vocês não teriam pecado, mas agora não há desculpa dos vossos pecados. Aquele que me aborrece, aborrece também ao Pai. Então não tem desculpa, tá? Não tem desculpa. Falta de perdão não entra no reino de Deus. 2 Timóteo 2,19 diz assim, ó, que o firme fundamento de Deus pertence a esse selo. O Senhor conhece os seus. Aparte-se da injustiça todo aquele que profere o nome do Senhor. Né? No Salmo 18, 25 diz assim, olha só. Ao fiel te revelas fiel, ao puro te revelas puro, mas ao perverso inflexível. Tu salvas os que são humildes, mas humilha os de olhos altivos. Né? Essa é a palavra do Senhor. Tiago 4,3 diz assim, ó, que tem mais um porém aí, né? Olha só isso aqui para quem não sabe. Pedis e não recebeis, porque pedi mal para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Né? Mais um versículo forte aqui, olha só. Invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Mais um ímpio, Deus diz, de que te serve repetir os meus preceitos e teres no lábios a minha aliança, uma vez que aborrece a disciplina e rejeita as minhas palavras? Isso é o que Deus mais fala comigo, que tá lá em Isaías 29:11 e tá em Mateus 15:17. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, esse povo honra-me com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homem. Pelo amor de Deus, amem a Deus. Gente, orem a Deus, clamem a Deus, adorem a Deus pelo que Ele é, não pelo que Ele dá. Não adianta você falar de Deus sendo que você não pratica o que Ele fala. Tá aqui, esses versículos falam. Ele fala assim, ó, que peçam no nome dele, que vocês vão receber. Mas em seguida ele fala assim, aquele que me ama pratica a minha palavra. Não tem como você seguir uma vida com Jesus sem praticar, isso é muito importante, né? Isaías 55:7. Tem sempre uma chance, olha isso. Deixe o perverso seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que Ele se compadecerá dele e volte-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Então Ele vai te perdoar, sabe? Tira essa mágoa do teu coração, tu errou, olha, tu roubou, tu estuprou, tu fez até morte, Deus perdoa, né? Depois eu vou falar sobre o pecado que não tem perdão. Mas todo pecado tem perdão a partir do momento que você se arrepende e não pratica mais. Adultério, até a idolatria, tudo tem perdão, tá? 1 Pedro 3,11 também fala exatamente, olha só. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz, empenhe-se por alcançá-la, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor será contra aquele que pratica mal. Salmo 18:41. Gritam por socorro, mas não houve quem os salvasse. Clamaram, o Senhor não respondeu. Deixa a sua prática ruim. Deixa. Primeiro, converse com Deus, peça perdão para Deus, alcance a tua misericórdia e Ele vai te ajudar a procurar as pessoas que você magoou, que você fez mal. Deus vai tocar o coração dessas pessoas, vai trabalhar o coração dessas pessoas e vai criar uma oportunidade para você procurar elas. Então, primeira coisa, perdoe. A pessoa não precisa nem saber que você já perdoou. Deus, em primeiro lugar, precisa disso. Se arrepende e não faça mais. Então, primeiro passo, se arrependam. Segundo, deixe os seus pecados. E terceiro, pratique a palavra, né? Ela vai te ensinar como você proceder. Agora, vamos falar sobre orações ouvidas, que seria o terceiro passo, né? Então, é o que eu falei no começo. Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus, né? Salmos 34:6. Eu amo esse salmo inteirinho. Depois leio em casa, assim, com tranquilidade. Salmo 34:6. Clamou este aflito e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. No 34:9. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem.
No 19, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todos. Eu tenho visto isso na minha vida. Nossa, a gente já passou por tanta dificuldade, casos impossíveis, onde eu entrei no meu quarto, fechei a porta e dei toda a luta, sem eu fazer nada, Deus resolveu. Mas eu ando praticando a palavra de Deus. E eu também erro, e eu também peco, e na hora o Espírito Santo me mostra. Como eu disse, a gente é falho, mas o importante é você todo dia pedir perdão, né? Para que tu continue limpo diante de Deus. Salmo 37, 25. Fui moço, disse Davi, e agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado com a sua descendência mendigar o pão. A gente já passou muita dificuldade, mas nunca faltou. Nunca faltou. A gente tem dinheiro sobrando, mas a gente tem todo o alimento necessário. Primeiro o espiritual, que é o mais importante, depois para o nosso corpo. E olha, a gente não é rico, como eu disse, mas a gente come como rei. E eu tenho dó das pessoas que estão perdendo o melhor de Deus nesse mundo, porque Jesus falou que o teu reino vem até nós. E quando você começa a partilhar de uma comunhão com Deus, você vê o quanto Ele é rico, quanto mais você quer Ele, o quanto mais passa a ser abominação, pecado, porque você sabe que isso vai te separar de Deus, né? Salmo 41. Esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu quando clamei por socorro. Ele ouve e responde. E é lindo, porque tem vezes que você começa a orar exatamente alguns detalhes na tua vida e o Senhor faz questão de responder exatamente cada detalhe que você pediu, para Ele ver que você pediu e Ele ouviu e Ele fez, né? É muito lindo. Jeremias 33:3, olha isso. Invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Como que você vai saber de algo que você não tem o poder de prever? Quem sabe é Deus, pelo Espírito Santo Ele nos guia, Ele nos mostra. João 16:13 está escrito isso. No Salmo 91:15, Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com Ele. Ele só não responde, Ele consola. Lucas 18:7. Não fará Deus justiça a seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa fará a justiça. Essa é a parábola do juiz iníquo, que fala daquela senhora que ficava toda hora indo lá pedir para ele resolver a causa dela, e de tanto ela encheu o saco dele, ele falou, vou resolver de uma vez. Não que Deus nos trata assim, mas Ele está mostrando como a gente precisa persistir numa oração. Não desista do teu propósito. Só que é necessário você orar à vontade de Deus. Já vou falar sobre isso. Tiago 1:5. Porém, se algum de vós necessita de sabedoria, essa sabedoria é a palavra de Deus. Peça a Deus que Ele dará a todos liberalmente. Peça, e porém com fé, e nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor coisa alguma. Peça acreditando de que Ele vai fazer o melhor para você. Eu faço os meus pedidos de orações, mas no final eu sempre falo, não faça a minha vontade, faça a tua, porque eu sei que na vontade de Deus eu tô segura. E sempre que eu oro, eu sei que vem reviravolta, porque Deus vai trabalhar onde a gente menos espera, mas no final você tem a tua oração respondida. Só que você tem que orar conforme a palavra de Deus. Nada de orar conforme a tua vontade. Lembra que a gente leu ali em Tiago, que amigo de Deus é inimigo do mundo? Não vai orar coisas mundanas. Isso só a palavra de Deus vai te mostrar como que você tem que orar. Então, eu separei alguns 10 itens de como orar. Primeiro, você tem que procurar um lugar onde você tenha privacidade. Eu vou falar o seguinte, eu já orei no banho, já orei no trabalho, já orei no carro, eu já orei sentada na minha cama, eu já orei caminhando na rua, eu já orei até dirigindo. Isso é até perigoso, porque do lugar onde eu tava, eu vim orando até na minha casa, não me lembro nem que percurso que eu fiz. Eu não aconselho isso, mas eu tô tão vivificada o Espírito de Deus que eu passo o dia inteiro conversando com Ele, se não pela boca, no pensamento. Inclusive, as tuas orações mais íntimas, não faça em voz alta, faça no pensamento, não mexa nem seus lábios, porque o diabo, nosso inimigo, a Bíblia diz que ele anda ao nosso redor, rugindo e querendo tragar quem ele possa. Então, assim, ele ouve o que a gente fala. As coisas mais importantes, não ouse falar em voz alta. Peça no pensamento,
faça a prova de Deus. Não coloque Deus à prova, mas prove Deus. Prove de Deus que Ele vai te responder. Então, aonde você sentir necessidade, resumindo, você pode orar. Pode orar. Segundo, converse com Jesus. Peça perdão, perdoe, agradeça, peça a vontade dele, não a tua. E outra, converse com ele como você conversaria com teu pai, tua mãe, teu melhor amigo. Tenha intimidade nessa oração. Eu, na minha oração, eu choro, eu dou risada, eu canto, eu falo que eu amo. A minha oração com Deus é a coisa mais engraçada do mundo. Eu não sei orar essas palavras bonitas que as pessoas falam por aí, mas eu sei que quando eu oro, sai fogo na minha oração. Porque quando eu oro por alguém, eu me coloco no lugar da pessoa, eu oro com amor. Várias vezes eu tava orando, o Espírito Santo me trouxe na mente a pessoa para orar e o problema que ela tá passando. Algumas pessoas eu procurei. As pessoas que estão assistindo o vídeo, algumas que eu procurei, se lembrarem, vão saber. Mas Deus, por que Deus mandou procurar? Porque às vezes elas oraram com aquele fogo, aquele coração quebrantado, mas não foram buscar o que Deus tinha para falar. Então Deus falou comigo e eu procurei tal pessoa. Fulano, ciclano, e assim foi indo. E várias, não é só comigo, é com todas as pessoas que invocam o nome de Jesus. O Espírito Santo, ele quer que a gente ore um pelo outro. Então, ele mesmo vai trazer à tua mente isso. É a coisa mais linda do mundo. Isso é totalmente real. Porque quando eu fui procurar algumas pessoas, nossa, todas confirmaram. É exatamente isso. Nossa, é muito forte, gente. É muito lindo. Isso edifica a fé da pessoa e a tua. Então, outra coisa. Eu falei de intimidade. Salmos 25:11 diz: a intimidade do Senhor é para os que temem, Ele dará a conhecer a sua aliança. Então, se isso não está acontecendo com você em oração, procure analisar o que tem. Você precisa estar cada vez mais pertinho de Jesus, cada vez mais pertinho, e Ele vai alimentar a tua fé, você vai passar a ter intimidade com Ele. Aí começa a acontecer coisas sobrenaturais, tá? Terceiro, bloqueie sua mente com os problemas, tarefas a fazer e celular e outra. Os demônios usam isso para interromper tua oração. Tua oração tem que sair fogo para subir conforme o altar de Deus, que era lançado fogo no altar de Deus, né? Peça para Deus fazer do altar dele o teu coração incendiado com o fogo do Espírito Santo. A tua oração, ela vai subir com toda a força, né? E Deus trabalha pela oração. Quarto, não durma na oração. Eu falo porque eu cansei de fazer isso. De acordar, ai meu Deus, desculpa, e dormir de novo. Daí, ai meu Deus, desculpa, passava às vezes a noite inteira assim. Então, o que eu fiz? Não sei se resolve pra você. Claro que eu gosto de orar de olhos fechados, várias vezes eu faço isso, mas na oração da noite eu estou criando o hábito de orar sentada em cima da minha cama com os olhos abertos. Né? Não me dá sono, são os momentos onde eu tô tendo mais intimidade, momentos gostosos com Jesus, onde Ele tem me respondido. E assim, ó, depois que eu aprendi a fazer isso, eu vi o quanto ficou mais gostosa a minha oração. Então, não durma na oração. Procure um horário que você sabe que você não vai dormir. Quinto, derrame seu coração. Chore, clame, adore, louva. Faça desse momento o momento mais especial do seu dia. Porque ali, ó, em Jeremias 29:12, tá falando: então me invocareis, passareis a orar a mim, eu os ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis de todo o vosso coração. Eu em oração já ouvi voz audível de Deus. Audível, assim como eu tô falando, uma voz assim. Gente, foi muito lindo. Eu dei um grito que eu não sei até hoje o que aconteceu. É a impressão que deu que estourou um frasco de perfume que tinha no meu quarto. E eu não sei se foi pelo grito que eu dei, pela emoção, se algo tinha ali, porque na hora eu fiquei com muito medo. Eu tava com a luz apagada, eu pulei pra querer acender a luz, não achava o interruptor, eu falava, tem alguma coisa que vai me pegar, vai me pegar. Foi muito engraçado, depois daquele dia eu nunca mais consegui orar com a luz apagada, eu oro com a luz meia do banheiro acesa e fecho a porta, fica só um frisco de luz, sabe? Porque depois daquele dia a gente já passou muita coisa, muito ataque demoníaco, principalmente durante a oração. Então, para não interromper isso, até eu conseguir ir vencendo isso devagarinho, eu oro com a luz, um pouquinho de luz, né? Então, sexto, não repita uma oração, principalmente oração decorada. Gente, pelo amor de Deus, oração é uma conversa, não é para você fazer uma oração pronta, tá?
Jesus mesmo falou, não sou eu que estou falando. Vai lá na tua Bíblia, abre em Mateus capítulo 6, versículo 5. Diz o seguinte: E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entre no teu quarto, fecha a tua porta, orarás a teu pai que está no secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelhei a eles, pois Deus, o vosso Pai, sabe o que tens necessidade antes que eles peçam. Então, assim, Jesus deixou a oração modelo, que é a oração que falam que é a oração do Pai Nosso, né? Vai lá e leia o que diz, mas não fique repetindo ela. Vai lá e leia o que diz. Ele dá passo a passo. Tanto é que ele, essa parte que ele fala que sabe o que a gente precisa, Isaías, ele falou antes de Jesus, né? Antes que clamem, eu responderei. Isaías 65, 24, isso já aconteceu comigo. De quando eu me deparar com um problema, a solução chegou antes de eu pedir. Não foi uma vez, gente, foi várias vezes. Sétimo, orar no Espírito Santo. Esse eu teria que fazer um outro vídeo para explicar, que é sobre o batismo com o Espírito Santo. Mas tem um fato que assim, eu posso resumir, para explicar. Romanos 8, 26. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Ele vai te mostrar qual é a vontade dele. Então, ele vai te colocar aqui no teu pensamento como que você vai orar. Ele vai literalmente dar a oração. Eu já acordei de noite, a minha boca orava e eu falava, gente, o que eu tô falando? Uma oração, coisa mais linda. Eu até hoje não sei como que aconteceu isso, mas aconteceu. E eu também, quando orava por outras pessoas, quando eu terminava de orar, minha boca continuava falando, eu ficava pensando, nossa, o que eu tô falando? E tinha revelação no meio da oração, sabe? E isso, assim, é a oração no Espírito. Ele vai te fazer orar as coisas do reino. Não é pra você, gente, pelo amor de Deus. O que o Espírito Santo levar na tua oração, vai falando, porque as palavras têm poder. Deus criou o mundo falando, né? Então, repita a oração que ele te dá. Judas 20 fala sobre orar no Espírito Santo e Efésios 6,18. Com toda oração e súplica, orando todo o tempo no Espírito. Né? Então, preste atenção no comando que o Espírito Santo vai te dar na tua mente. Ele vai dar o comando, você só vai falar. Oitavo, oração contínua e na madrugada. Nossa, quando eu comecei a passar por tribulação no que eu aceitei Jesus, eu fiz um jejum bem forte e coloquei no meu coração orar 3 vezes ao dia. Depois eu descobri que o profeta Daniel fazia isso. E ali que foi quando eu comecei a ter intimidade com Deus. Então, ore mais vezes no dia. Eu passo o dia inteiro falando com Jesus, sabe? Graças a Deus eu sou costureira, eu trabalho sozinha. Na verdade, os meus filhos trabalham comigo, a Pamela e o Paulinho. Mas eu passo a maioria do tempo na salinha de costura falando com Deus. Ouvindo pregação, louvor, eu passo o dia inteiro na presença do Senhor. E não tem coisa melhor. Então, ore o tempo todo no Espírito. Ali, assim, fala em 1 Tessalonicenses 5,17. Orem constantemente. Tiago 4,8. Acheguem-se a Deus e Ele se achegará a vocês. Mateus 26,41. Mantenham-se vigilantes e orem continuamente para que não caiam em tentação. Mateus 14, 2, 3. Depois de dispensar multidões, ele subiu sozinho ao monte orar. Quando anoiteceu, ele estava ali sozinho. Jesus, Filho de Deus, sendo Deus, veio na condição de homem, mas o Espírito de Deus estava sobre ele. Ele tinha necessidade de orar, ele passava as noites em oração. Quem somos nós para não orar? Pensa um pouquinho nisso. O próprio Jesus orava, né? Eclesiastes 8,3. Não te apresses em deixar a presença dele. Lucas 11,9. Pedi e dar-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, quem bate abrir-se-lhes-á. Né? A oração da madrugada, eu gosto dessa daqui. Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Eu ouvi várias vezes a voz de Deus na madrugada, e várias vezes o meu filho, ele tinha muito medo por causa desses ataques demoníacos, desde pequeno ele sofre com isso. Então, ele dormiu até o ano passado comigo, 2016. Mentira, 2017.
Então, em 2016 aconteceu, assim, no início da minha caminhada ainda, que eu tava começando a ver o sobrenatural de Deus, 3 vezes aconteceu de eu estar com os olhos abertos na madrugada, falando com Deus, e o meu filho, eu falava com Deus no meu pensamento, sem mexer no lábio, e o meu filho abriu os olhos e respondia. Na primeira vez ele respondeu deitado, na segunda vez a primeira vez deitado com os olhos fechados, a segunda vez ele me respondeu com os olhos abertos e na terceira vez ele chegou a sentar na cama para me responder. Ele respondeu coisas que eu estava pensando, falando com Deus. Não teria como isso, vocês sabem que não teriam. E eu não tô mentindo, isso é real. Nono, intercessão. Orem sempre uns pelos outros. Olha só, Tiago 5,16. Confessai os vossos pecados uns pelos outros e orai uns pelos outros para serem curados. Muito pode, por sua eficácia, a oração de um justo. Lembrando que Pedro, quando ele foi preso, a igreja estava em intercessão por ele, também era na madrugada. E um anjo do Senhor apareceu e libertou Pedro. Tanto é que quando ele bateu na casa onde o pessoal estava orando, nem acreditaram que era ele. Até engraçado isso, né? Mas foi pela intercessão. E também com Jó, os amigos de Jó que pecaram gravemente contra o Senhor. Deus, para não puni-los severamente, pediu para que Jó orasse por eles. De Jó, Deus recebeu a oração. Isso está em Jó 42:8. E de Pedro está em Lucas 13:7 e 8. Décimo, orar a palavra de Deus. Isso é muito importante, orar a palavra de Deus. João 15:7 diz: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, tudo o que quiseres vos será feito. Então, o que eu aconselho a fazer? Veja qual o problema que você está passando. Ache os ensinamentos na Bíblia referente a esse problema. Cite eles em voz alta. Visualize esse ensinamento no seu dia a dia. Ou seja, se a palavra de Deus está passando um grave problema, por exemplo, ligado à mentira, ele fala para não mentir, não minta mais. Não minta mais. Você vai ter que programar sua mente para isso. E acredite no seu coração de que isso vai ser solucionado. Precisa. Só que tudo vai ser movido pela palavra de Deus. E para você orar a palavra de Deus, você tem que ler para saber o que Deus ensina. Aí tu não vai ter erro. Isaías 66:2. Porque a minha mão não fez todas as coisas e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é este, o aflito e o abatido de espírito, e que treme da minha palavra. 2 Timóteo 3,14. Fala assim, que é para permanecer no que ele foi ensinado desde a infância, que é nas Sagradas Letras. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. No Salmo 1 e 2, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores,